Enquanto você espera para comprar o topo, as empresas estão usando o Bitcoin como garantia para comprar bancos. O Ethereum se prepara para uma explosão e até a plataforma do Trump quer lançar um ETF com várias criptos de peso. Você realmente está pronto para o que está vindo? Bem-vindos a Cripto Minuto, as notícias de hoje do mercado cripto. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e deixe o like. Hoje, 9 de julho, o Bitcoin está sendo negociado a $109 mil, mantendo 96% dos investidores de Bitcoin no lucro. Já o índice de sentimento do mercado em relação ao Bitcoin marca 66 otimismo. Já que falamos então em otimismo, uma empresa japonesa está apostando alto no Bitcoin. A Metaplanet anunciou que utilizará os seus ativos em Bitcoin como colateral para financiar futuras aquisições, incluindo a possível compra de um banco digital no Japão. Nesta segunda-feira, a empresa adquiriu mais 2.205 bitcoins por $238,7 milhões e elevou as suas reservas a 15.555 bitcoins, que estão avaliados agora mesmo em mais de $1,7 bilhões. O CEO da empresa, Simon Gerovich, descreveu o momento como uma corrida do ouro do Bitcoin e afirmou que a estratégia atual é acumular bitcoins rapidamente, dificultando assim que concorrentes acompanhem esse ritmo. Na próxima fase, chamada Fase 2, a Metaplanet pretende tomar empréstimos lastreados em Bitcoin para adquirir empresas lucrativas, especialmente aquelas que estão voltadas a serviços financeiros digitais. Apesar das críticas sobre o alto valor de mercado da empresa em relação ao seu patrimônio líquido, Gerovich desafiou a todos os céticos a venderem ações da Metaplanet ao descoberto se não acreditarem nessa estratégia de bitcoins. E enquanto a Metaplanet acumula bitcoins para comprar bancos, outro gigante do mercado está acumulando bitcoin em ritmo recorde, a BlackRock. O ETF de Bitcoin da BlackRock, chamado IBIT, ultrapassou a marca de 700 mil bitcoins em ativos sob gestão há apenas 18 meses após o seu lançamento em janeiro de 2024. No dia 13 de julho, o fundo já acumulava 698.919 bitcoins e, com as entradas líquidas de mais de 1.500 bitcoins do dia 7, superou esse marco. O IBIT se tornou o terceiro ETF mais lucrativo da BlackRock entre os mais de 1.197 fundos, estando a apenas $9 bilhões de se tornar o primeiro. No total, os ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos já somam aproximadamente 1,25 milhão de BTCs, o equivalente a cerca de $135 bilhões, o que representa quase 6% do fornecimento total de 21 milhões de Bitcoins existentes. Só para vocês terem uma ideia, o IBIT sozinho representa cerca de 56% desse total, superando inclusive o fundo da Strategy, que já detém 597.325 bitcoins. E obviamente não é só o Bitcoin que está chamando a atenção dos investidores institucionais. O Ethereum também entrou no radar de grandes players e com bastante força. A SharpLink Gaming, por exemplo, anunciou que já detém 205.634 Ethereums, o equivalente a cerca de $527,4 milhões, tornando-se a segunda maior entidade com reservas institucionais em Ethereum, atrás apenas da própria Ethereum Foundation. Entre os dias 28 de junho e o dia 4 de julho, a empresa comprou aproximadamente 7.689 Ethereums por $19,7 milhões e ainda captou mais $64 milhões com a emissão de 5,5 milhões de ações, destinando 37,2 milhões para novas aquisições de Ethereum. Desde o dia 2 de junho, quando adotou a estratégia de tesouraria em Ethereum, a SharpLink já gerou 322 Ethereums em recompensas, algo equivalente a cerca de $840 mil. A estratégia, impulsionada por um aporte de 425 milhões da Consensys, reflete a transparência e também a disciplina, segundo Joseph Lubin, o presidente do conselho da SharpLink e também CEO da Consensys. E a SharpLink não está sozinha nesse movimento. Outra empresa que está mergulhando de cabeça no Ethereum também é a GameSquare. A GameSquare Holdings, que está listada na Nasdaq, anunciou a precificação de uma oferta pública de 8.421.054 ações ordinárias a um preço de 95 centavos de dólar por cada ação, visando arrecadar agora $8 milhões.
Os recursos arrecadados serão usados para iniciar uma estratégia de tesouraria focada em Ethereum, com a empresa planejando investir até 100 milhões de dólares em Ethereum ao longo do tempo, mantendo o capital também operacional. A estratégia desenvolvida com a Dialectic e também a plataforma Medici busca rendimentos entre 8% e 14% com a gestão de riscos avançada, superando de certa forma os benchmarks de staking de Ethereum que estão em torno de 3% a 4%. A GameSquare também planeja diversificar com stablecoins e NFTs dentro do ecossistema Ethereum. E se você acha que essa movimentação é isolada, preste atenção no que disse Tom Lee, um dos nomes mais respeitados do mercado cripto. Em uma entrevista para a CNBC, Tom Lee afirmou que o Ethereum será explosivo. A jornalista perguntou: "É um pouco complicado de explicar, mas, basicamente, vocês querem fazer com o Ethereum o mesmo que a Strategy fez com o Bitcoin? Vão fazer compras através de Ether e configurar tudo dessa maneira? Você pode explicar um pouco mais?" Sim, com certeza. Eu sigo sendo um grande fã de Bitcoin porque acredito que é ouro digital. Mas o que vimos durante o ano 2025 é que a indústria de serviços financeiros e as criptomoedas estão convergindo nesse momento. Tudo começou com as stablecoins, que é como o ChatGPT das criptos, já que é uma adoção viral por parte dos consumidores, empresas, bancos e agora incluso também a Visa. Detrás da indústria de stablecoins está o Ethereum. É como se fosse a coluna vertebral e a arquitetura das stablecoins. Então, considero que é importante criar e proteger ou ter alguma influência dentro da rede, algo que acumule Ethereums. É por isso que estamos criando este veículo de tesouraria, para poder comprar Ethereum e quanto mais Ethereum se acumule, mais segura será a rede. Acredito que também é uma espécie de arquitetura que os futuros bancos terão. Já sabe, quando a Goldman Sachs, por exemplo, emita sua própria stablecoin, ou o JP Morgan faça sua própria blockchain dentro do Ethereum, estarão apoiando o Ethereum. Assim que nós estamos tratando de nos adiantar a tudo isso que vai acontecer. Só pra gente entender, é mais seguro quando mais você tiver? Por que isso é assim? Bom, o Ethereum é uma rede de prova de participação, a diferença do Bitcoin que é prova de trabalho. Os mineiros fazem tudo por você e por isso temos a confiança descentralizada. Em Ethereum, é importante que as entidades validem as transações. Então, ao converter-se em uma entidade de staking, estará de alguma maneira garantindo a fidelidade das stablecoins. Dessa forma, você não quer que uma stablecoin como o USDC ou o USDT estejam em uma blockchain fora do alcance dos Estados Unidos. Acredito que o Ethereum é de alta qualidade, a segunda maior rede blockchain, e tem 51% das stablecoins do mercado, e 30% de todas as tarifas no Ethereum são, na realidade, ingressos dessas stablecoins. Também temos o secretário do Tesouro Scott Bessent falando sobre como as stablecoins são muito positivas. Ele gosta de ver o que são, mas basicamente, o que aconteceu com a Circle, o problema das stablecoins. Houve um grande aumento depois do seu IPO, mas você está dizendo que isso é como o Bitcoin e você está entrando em uma etapa inicial? Correto. Digamos que as stablecoins, que hoje representam 250 bilhões de dólares, chegassem aos 2 trilhões que o Bessent está prevendo. Seria um aumento de 10 vezes. Por isso, as stablecoins, que já são a 12ª maior holder de tesouro americano, se converterão em holder número 1. O domínio do dólar, que é de 27% em termos de PIB, de 57% das reservas de bancos centrais e também 80% das transações comerciais e é 100% da denominação de stablecoins. Chegar a 2 trilhões garantiria o domínio do dólar, o que seria bom, mas 2 trilhões de dólares em stablecoins são muitas tarifas de rede para o Ethereum. Então podemos dizer que o que vocês estão fazendo é um aporte privado de 250 milhões de dólares para colocar em Ethereum? Isso mesmo, criamos uma lista cuidadosamente selecionada de investidores, e se você olhar o comunicado de imprensa, é o Blue Chip, tanto no mundo financeiro como também no mundo cripto. Founders Fund, Kraken, Galaxy Digital, sim, Pantera e estas também estão no mundo cripto e são as entidades cripto Blue Chip. Founders Fund é legendário no mundo financeiro tradicional, certo? Sim, e como estão vivendo isso, baseando-se apenas na cotação do Ethereum? Sim,
A estratégia da companhia é baseada apenas na quantidade de Ethereum que se mantém por cada ação, e a dia de hoje é de 4 dólares. A companhia, como explicamos no comunicado de imprensa, poderá aumentar os seus ativos ou obtendo rendimentos do Ethereum, fazendo transações de financiamento com respaldo nesses ativos. Claro, caso o Ethereum suba. Queridos ouvintes e telespectadores, também vale lembrar que os institucionais estão adicionando Ethereum aos seus ETFs por 12 semanas seguidas. Então, sabendo disso tudo, me diz uma coisa nos comentários. Você ainda acredita no Ethereum? Ainda possui Ethereum em carteira ou pensa comprá-lo agora? Escreva qual é a sua opinião nos comentários que eu quero ler todas. E calma que não para por aí. Até mesmo as empresas ligadas a Donald Trump estão tentando surfar essa nova onda cripto. A Trust Social da Trump Media protocolou um registro do formulário S1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a famosa SEC, para lançar um fundo negociado em bolsa, um famoso ETF, que acompanha diversos criptoativos conhecidos por Blue Chip. De acordo com o documento apresentado nesta terça-feira, a Trust Social Crypto Blue Chip ETF acompanhará o desempenho de uma cesta dos principais criptoativos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, CRO e XRP. O prospecto preliminar informa que o ETF alocará 70% de seus ativos em Bitcoin, 15% em Ethereum, 8% em Solana, 5% em CRO e 2% em XRP. Um custodiante ficará responsável pelos ativos subjacentes e qualquer mudança na proporção de alocação vai exigir uma alteração no contrato e também a aprovação regulatória. E reforçando ainda mais essa tendência, a Trust Social também solicitou a criação de um ETF dual focado exclusivamente em Bitcoin e Ethereum. A iniciativa da Trust Social de solicitar um ETF que acompanha uma cesta dos principais criptoativos ocorre após a empresa ter protocolado um pedido de ETF dual spot de Bitcoin e Ethereum. No dia 16 de junho, que nós já falamos em notícias anteriores, a Trust Social apresentou também o registro S1 para o ETF de spot duplo de Bitcoin e Ethereum lastreado por ativos mantidos pela Crypto.com. Esse fundo busca também oferecer exposição a ambos os ativos e eliminar as complexidades associadas à compra direta de criptomoedas. Esse fundo pretende alocar então 75% do fundo em bitcoins e 25% restantes em Ethereum. A verdade é que cada vez mais empresas estão tratando Bitcoin e Ethereum como pilares de uma nova era financeira. E você, está posicionado para essa nova era? Comente aqui embaixo se você ainda tem Ethereum na sua carteira e se você acredita nessa explosão que o Tom Lee está prevendo. Obrigado por chegarem até aqui, não se esqueça o like, um comentário e tenham uma ótima quarta-feira. Se você quiser saber alguma moeda, deixa nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e até amanhã.